Bora, galera, Jota aqui falando de novo com vocês, dialogando, né? Diálogo, sempre muito bom dialogar aqui. Vou falar um pouco aqui um assuntozinho sobre o minimalismo, assim, muito bacana, que é a questão do destralhe, né? E assim, a importância de compreender o verdadeiro destralhe, porque assim, o destralhe geralmente é o começo de todos que aderem ao minimalismo como ferramenta, né, de transformadora de vida. Então assim, é sempre a galera, assim, 99% começa pelo destralhe, né? O cara já fica empolgado, já quer destralhar a casa toda, já quer, enfim. O destralhe realmente é um momento muito importante, né, da jornada da aderência, da ferramenta do minimalismo e do minimalismo como o próprio estilo de vida em si, né? Mas o destralhe, ele precisa ser olhado na essência, ele precisa ser olhado de maneira muito filosófica, claro, também prática, mas o destralhe ele precisa ser visto, porque assim, o que acontece? A porta de saída, ela é importante, mas a porta de entrada é muito importante também. Precisa haver um complemento, né? Porque você se torna um porteiro, um vigia da sua própria, não só casa, né? A gente está falando aqui de casa porque a gente está falando de um destralhe material, mas existe diversos tipos de destralhe, né? Destralhe digital, destralhe emocional, enfim, destralhe até mesmo de amizade, mas isso é outro papo. A gente está falando aqui do destralhe material. Então é preciso vigiar a porta de entrada e é preciso vigiar a porta de saída também, óbvio. Mas quando a gente adere ao minimalismo, a gente tende a fazer aquele destralhe, né, geral, né, que deve ser feito com muita calma, muita serenidade, muita tranquilidade, muita consciência. O destralhe ele precisa ser consciente. A decisão, a aderência ao minimalismo como estilo de vida deve ser uma decisão consciente, né? Não uma decisão de escape, de fuga de uma situação que você está passando. Estou passando um aperto financeiro, então para escapar disso eu vou virar minimalista para poder economizar. O minimalismo é muito mais do que isso na sua própria essência, né, da coisa. O minimalismo ele é muito mais profundo. E o que deixa o minimalismo maravilhoso é que ele é muito simples e ele é muito profundo. É incrível como ele consegue, né, não ser paradoxal sendo isso. Enfim, então assim, a porta mais importante não é a porta de saída, mas a porta de entrada. Por quê? Porque você faz o destralhe, você deixa tudo bacaninha ali, e depois você tem que ter muito cuidado com o que entra, para que a bagunça não retorne, não vire novamente, para que a situação não vire novamente do jeito que estava. Então você precisa ter a noção, não da substituição pela substituição também. Você precisa ter noção. Existe até uma regrinha, né, de que assim, sai um, entra um. Se para entrar um, na verdade, perdão, para entrar um, sai um. Então, porque assim, vai chegar, você faz o destralhe, deixa a sua casa toda bacaninha, com suficiência, não com falta, nem com excesso, com suficiência. Tudo funcional, tudo organizado dentro da sua necessidade. Então aquilo ali fica suficiente, é maravilhoso. Só que volta e meia você vai precisar de alguma coisa, é natural, pode ser que você precise de alguma coisa. Então você vai fazer aquela reflexão, aquele raciocínio, se realmente você precisa daquele item, e se realmente você precisa, você vai e compra aquele item. Quando você compra aquele item, sua casa vai ter mais um item, né? E a situação vai acontecendo, daqui a pouco você está com mais 5 itens dentro de casa, não tem problema algum. A questão é, você já começa a analisar se já tem item dentro da sua casa que não está tendo função para você, e aí ele já vai ser destralhado, certo? Ou doado, ou vendido, ou enfim. Eu mesmo fiz um pequeno destralhe na minha cozinha, né, ontem. Tá aqui a foto da caixa de coisas que vão embora da minha casa, porque elas não são mais, eu não necessito mais delas, né? Já tem muito tempo que eu não as uso e elas estão lá paradas, ocupando espaço, ocupando meu tempo de limpeza, de preocupação, e tá atolando o meu espaço, o meu ambiente, criando uma confusão mental. Então, essa aqui, vou botar até aqui a caixa que está indo embora, né? E essa caixa, eu não estou usando nada do que tem aqui dentro, e ela vai ser doada. E quem vai ficar com essa caixa vai ser uma pessoa que vai usar isso aí, né? Por exemplo, dentro dessa caixa tem um conjunto de prato.
O conjunto de prato tá novo, tá bacana, prato de vidro, todo bonitinho. E essa pessoa, ela não tá com, ela tá com um conjunto de prato faltando. Então ela vai pegar um conjunto de prato novo e ela vai utilizar, ou seja, esse material, ele vai ser usado por alguém. Então ele sai de um estado de inércia para ir para um estado de utilidade. Maravilhoso. Então, qual é a áurea da questão aqui que eu tô falando? É tão somente para que a gente não vigie só a porta de saída do destralhe, né? Que o destralhe não seja só tão somente sai, destralha tudo, daqui a pouco entra, aí sai, entra, e vira um ciclo vicioso de destralhe, e você passa um momento de destralha a sua casa toda e volta a ser um hiperconsumista insano, louco, que compra tudo que vê pela frente e começa a entulhar tudo dentro da sua casa de novo. Aí depois você volta àquela essência do destralhe, e isso vai tornar um ciclo que vai fazer assim, ó, um loop infinito sem fim. Então é muito importante que você seja o porteiro da sua casa nessa questão da vigília entre o que entra e o que sai, para que haja um equilíbrio entre o que entra e entre o que sai, para que a sua casa esteja sempre adequada com tudo aquilo que você realmente necessita, usa, precisa, e isso é maravilhoso, certo? Esse era um recado que eu tinha para dar hoje sobre minimalismo, sobre o destralhe, né? Não sobre o destralhe de forma geral, como você tem muito vídeo aí, se você quiser, falando sobre destralhe, sobre etapas de destralhe, passo a passo e tal. Posso até gravar aqui depois alguns vídeos em relação a isso, são muito bacana também. Mas hoje o recado que eu queria dar era a questão da entrada e da saída e desse equilíbrio, tá certo? Deixa os comentários aqui. Fala aí, você já aderiu ao minimalismo? Você gosta, você não gosta? Você acha que é bacana? Você já experimentou? Você já está nessa jornada? Você já entrou nessa jornada? Então como é que está a sua questão do seu... Você já fez destralhe? O que é que você pensa em relação a isso? Comenta aqui que a gente vai dialogando, porque o objetivo aqui é dialogar, para que um aprenda com o outro, beleza? Beijo do Jota, que Deus abençoe vocês. Obrigado por assistir o vídeo. Se fez sentido para você, curte, compartilha, deixa o like. Se não fez, bacana, sem problema, tá bom? Beijão.